Senhor Jesus, nós entramos na presença do Deus Pai através deste nome que foi dado todo poder e autoridade. Porque esta pessoa que nos acompanha está cansada de se perder em caminhos, em atalhos, buscando chegar a um lugar que ele pensava, que ele sonhava, que ela desejava ser feliz. Mas todos os caminhos e atalhos que esta pessoa pegou o conduziu à perdição. Ele ficou perdido, foi decepcionado, está humilhado, mas agora ele coloca para fora toda essa angústia, toda essa dor, toda esta aflição. Meu Pai, este homem que já não quer mais cometer estes erros, ser agressivo, usar drogas, esta jovem que está cansada de se mutilar e diz: eu estou aqui, se eu tenho algum valor, aceita-me a mim, toma a minha vida porque eu não quero mais, entregue esta vida, meu amigo, pois o Espírito de Deus vem sobre você, aí agora, e arranca esse encosto, essa opressão, essa energia negativa, esse peso. Coloque a mão no seu peito, faça uma pressão e diga: em o nome de Jesus, toda a força do mal, diga: saia! Respire profundo, receba o livramento do Altíssimo. Pai, abençoe esta água, consagra esta água como símbolo do Teu Espírito, para que agora todos que oram comigo, ainda que ela não creia, eu creio por ela, receba paz, descanse, possa trabalhar, dormir, cuidar da sua família e, sobretudo, te buscar e receber o Teu Espírito, o Espírito Santo. Amém. Beba, participemos juntos. Graças a Deus. Pode buscá-lo aí agora, pois Ele está diante de você. Ele manda que eu lhe diga que Ele está aí diante de você com a mão direita sobre o seu ombro. Fale com Ele, agradeça ao Senhor Jesus. Resolver problemas, encontrar-se em meio a tantos conflitos, buscar a felicidade. Esses são alguns dos motivos que levam as pessoas a buscarem uma religião. Mas quando chegam aqui, descobrem como verdadeiramente é possível encontrar a paz. Meu nome é Fábio Eugênio, já faz aproximadamente 25 anos que eu frequento uma outra denominação cristã. Estou a primeira vez aqui no Templo de Salomão, então a primeira visão que eu tive, o sentimento que eu tenho, estar aqui é bem diferente de outros lugares por causa da estrutura, do prédio, tudo muito chamativo, E minha curiosidade de vir aqui foi devido a um livro que eu comprei, aí li o livro e devido aos programas também assistidos, então a gente vem. A energia que eu sinto neste lugar é de paz, de você estar mesmo assim, vendo um lugar que você possa sentir a presença de Deus, É totalmente um lugar preparado para a gente vir encontrar com Deus,
tudo aqui é gratuito, não precisa pagar estacionamento, a recepção é maravilhosa, né? A gente entra aqui no pátio, aqui da frente, já vem pessoas nos recepcionar, né? Então aqui a gente não precisa pagar nada, é totalmente gratuito, inclusive as reuniões, tudo, né? E o ambiente também bem agradável. Eu, como frequentador, frequento outra denominação cristã, mas eu acho que a gente tem que conhecer, né, o Templo de Salomão, porque é uma estrutura muito bonita, a gente reflete mesmo Jerusalém, né, sobre o templo mesmo de Salomão. Então a gente que conhece a Bíblia, a gente tem que ter a curiosidade de vir visitar, a gente deixar os paradigmas de lado e poder vir visitar e ver realmente o que é aqui dentro do templo, né, que é uma satisfação muito grande de estar aqui. Meu nome é Juliana, eu frequento uma outra denominação há 10 anos e hoje eu decidi vir aqui através do testemunho de uma amiga que era espírita e ela acreditou que através de vir ao Templo de Salomão a vida dela poderia mudar e realmente foi o que aconteceu. Eu sou uma testemunha viva de que Deus transformou a vida dela. E ela sempre me aconselhou para que eu viesse aqui, porque desde a minha infância eu passei por muitas coisas, muitos traumas. Aqui eu sinto paz de espírito, aqui eu me sinto uma nova pessoa e é por isso que eu estou aqui hoje. Mesmo eu frequentando, né, outra denominação, mas a experiência que eu tenho aqui neste lugar é uma experiência única, é uma experiência verdadeira e aqui a gente encontra, né, a paz que a gente precisa, a liberdade que a gente precisa. E é um lugar que você entra e você entra triste e sai alegre, sai renovado, sai com novidade de vida, com esperança. E também você não precisa, né, pagar para estar aqui, sabe? É uma experiência única. Eu, como uma frequentadora de outra denominação, mas uma pessoa que ama vir ao templo, porque é um lugar onde eu vejo que realmente tem resultado, que as coisas acontecem e que a gente aprende a exercer a fé. Eu indico vocês a virem no templo, a conhecer o templo. Eu tenho certeza que vocês vão viver uma experiência única que vocês nunca viveram na vida de vocês. E eu tenho certeza que a partir do momento que vocês pisarem aqui, a vida de cada um de vocês vai mudar. Eu sou o George. Durante mais ou menos 15 anos eu frequentei o espiritismo, né, kardecista, por conta dos meus pais, que eram praticantes, e sempre eles me mostravam que isso era importante. E para ser sincero, eu não sabia o que era espiritualidade. Eu acreditava que ali existia algumas formas de trabalhos espirituais que poderiam mudar a minha forma espiritual, mas eu nunca vi um resultado significativo, entendeu? E aí, num determinado momento, eu tive um casamento que não deu muito certo, acabei divorciando e com isso eu acabei ainda frequentando o espiritismo, mas eu já estava triste porque eu sabia que uma religião poderia também ajudar a mudar as pessoas, né? E com isso não aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei no Templo de Salomão, eu fui muito bem tratado aqui dentro, né? Ninguém me fez nenhum questionamento, ninguém me barrou falando, você é de qual religião, o que você faz aqui? Ninguém fez nada disso comigo. Simplesmente eu entrei, fiquei maravilhado pela grandiosidade que é este lugar e pela paz, né, que eu senti logo no primeiro momento que eu coloquei os pés aqui. Como era tudo novidade para mim, eu fiquei extremamente encantado com toda essa imensidão que Deus proporcionou para nós. Eu recomendo porque aqui não há distinção nenhuma sobre religião. Católico, espiritista, candomblé, qualquer tipo de religião pode frequentar, porque aqui será muito bem recebido, será muito bem tratado e ouvirá somente a única palavra que faz a diferença na vida das pessoas, é aqui no Templo de Salomão. Eu aprendi que a religião ela somente é uma idolatria, nada mais. Independentemente de religião, uma coisa esses relatos puderam comprovar. Quem chega aqui no Templo de Salomão entende como é possível ter um relacionamento direto com Deus.
Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas, e apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste domingo, 7 de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo. O seu nome no altar do incenso, às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Cíntia Sabino da Costa, tenho 50 anos, sou empresária na área de seguros. Antes de eu ser dizimista, eu era uma pessoa sem direção, bem frustrada profissionalmente. Trabalhava muito, mas não me realizava, estava sempre em busca de alguma coisa para prosperar. Só que nessa busca de prosperar, eu estava assim, sempre mudando de emprego para encontrar algo onde eu me realizava. Tinha medo, embora eu tivesse vontade de ter meu próprio negócio, eu não tinha coragem. Mesmo trabalhando de segunda a sábado, às vezes trabalhava de domingo, estudava à noite e assim, era como tivesse sempre patinando. A minha vida era bem limitada, não conseguia coisas assim, poucas, né? De me vestir bem, viajar. Era assim, era só pro básico mesmo que eu trabalhava. Quando eu cheguei na Igreja Universal e eu ouvi falar sobre o dízimo, eu já logo me lancei. Eu já vi ali que era uma fidelidade a Deus e quando eu ouvi, eu já decidi ser dizimista a partir daquele dia. As coisas começaram a mudar, que antes eu tinha 100% que escorria pelos dedos. E os 90%, quando eu passei a ser obediente, quando eu passei a ser dizimista, os 90% que ficavam comigo começaram a render. Começou uma evolução, comecei a ter direção, sim, parece que uma venda saiu dos olhos. Comecei a enxergar as coisas de uma forma que eu não enxergava antes. Comecei a ter coragem, que antes eu não tinha, né? Vontade de ter meu próprio negócio. O dinheiro começou a render, conseguia fazer muito mais coisas do que eu fazia antes. Recebi o Espírito Santo, me casei. Que antes, inclusive, a minha vida sentimental era bem frustrada, né? Nunca dava certo com ninguém. E nós nos casamos e assim que a gente se casou, eu trabalhava numa área como analista de sistemas e ele abriu uma loja de calçados. Eu saí da empresa que eu trabalhava para ir trabalhar junto com ele. Deus nos deu uma direção de ir para um negócio totalmente diferente, né? Para a área de plano de saúde e seguro de todos os ramos. E nessa área de seguro nós começamos a prosperar, começamos assim a adquirir coisas, adquirimos tudo que nós temos hoje foi através dessa área de seguro. Apartamento, 2 apartamentos hoje nós temos, nosso carro. Depois de me tornar dizimista, de receber o Espírito Santo, tudo mudou, passei a ser uma pessoa feliz, independente do que eu tivesse, independente de como eu estivesse, se eu estivesse acompanhada ou sozinha, em casa, na igreja, na rua. Até mesmo quando eu estava endividada, eu era feliz. Eu sou feliz hoje. É totalmente diferente. E mesmo em situações adversas, quando eu deito, eu pego no sono.
antes de fazer qualquer coisa, quando eu vejo que entrou um dinheiro na minha conta, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo, que é algo assim sagrado que está em primeiro lugar. Deus, ele merece muito mais do que isso, né? 10% não é nada. O que Jesus fez por mim, o que Jesus fez na minha vida, por todos nós, 10% é uma gota, né? Não chega nem, não dá nem para mensurar. Muito feliz. Hoje a minha vida é colorida. Outrora a minha vida era preto e branco, e a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, que eu me tornei dizimista, que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, aquela venda preta, aquela tela preta que tinha nos meus olhos caiu, eu passei a enxergar tudo colorido. Olá, Bispo Júlio, e a todos os que estão acompanhando este vídeo. Eu estou aqui neste lugar sagrado e especial, o santo lugar do tabernáculo que está junto ao Templo de Salomão. E eu tenho aqui na minha mão uma garrafa de azeite. E no passado, o azeite que era dedicado ao tabernáculo, para toda a unção e também para a manutenção do candelabro, era o óleo da primeira prensa, que era quando as azeitonas eram esmagadas, o primeiro azeite que era extraído, que era o azeite mais nobre e mais valioso, ele sempre era dedicado ao tabernáculo. E esse azeite da primeira prensa hoje representa colocar Deus em primeiro lugar, são as primícias que apresentamos no altar. Eu vou fazer uma oração consagrando este óleo e ele ficará guardado no altar de incenso no decorrer dessa semana. Pois no próximo domingo, ao cair da tarde, todos os dizimistas, aqueles que têm consigo o voto de Betel, serão consagrados com este óleo e a bênção de Deus, a sabedoria divina, será derramada sobre todos, para que você construa com essa sabedoria a sua vida de forma excelente. Vamos orar, vamos consagrar este óleo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir do tabernáculo que está junto ao templo, diante do altar de incenso, eu consagro este óleo, para que através desse propósito, todos os dizimistas venham receber do Senhor a sabedoria, porque está escrito que o Senhor dá sabedoria e não coloca impedimentos. E com essa sabedoria, aqueles que têm consigo o voto de Betel, aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar e se fazem segundos, serão grandemente abençoados. Nós determinamos isso em o nome do Senhor Jesus. A senhora Cíntia, como vocês puderam acompanhar, não tinha direção. Ela não tinha sabedoria para trabalhar. Ela estudava, mas nada dava certo. O que diz o texto bíblico é que sem a sabedoria, por mais capacidade, formação, dedicação que você tenha, você não vai prosperar. E se prosperar, não vai usufruir da sua prosperidade. Veja só o que diz aqui Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha, diz aqui, sabedoria. Essa sabedoria aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E o homem que adquire conhecimento. Então, quem tem a sabedoria vai adquirir conhecimento, porque o Espírito de Deus vai guiá-lo, vai instruí-lo, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Está vendo? O Espírito de Deus enriquece o ser humano de tal forma que a sabedoria que ele dá proporcionará a esta pessoa conhecimento, como lidar, como negociar.
a exemplo do caso verídico que acabamos de acompanhar. Ela prosperou, abriu um outro negócio e, graças a Deus, está usufruindo de uma vida digna de filho de Deus. Meu amigo, você está vivendo uma vida digna de filho de Deus? Seja sincero na sua resposta. Deus quer que você seja possuído pelo seu espírito, o espírito da sabedoria, que fará você feliz. Olha, bem-aventurado, quer dizer feliz, o homem que acha sabedoria. Para você achar, você tem que buscar o Espírito Santo com todas as suas forças. Talvez você esteja aí alegando que a sua infelicidade é a falta de dinheiro, de bens, de oportunidades, de negócio. Não. A sua infelicidade é a ausência do Espírito Santo, porque quem tem um espírito de sabedoria já é rico. Quem tem um espírito de Deus já é rico. E com o Espírito Santo, com a sabedoria que o Espírito de Deus nos dá, o Criador, você então adquire conhecimento e você começa a prosperar, não para o seu bel prazer, não para ostentar, não para humilhar ninguém, não para dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, mas para ganhar almas, para servir a Deus mais e melhor. Essa é a proposta para este domingo. Aqui, a consagração dos justos, a sua oração vai subir diante do trono do Altíssimo e ele vai responder derramando o seu espírito, o espírito de sabedoria, para que então você seja um instrumento nas mãos de Deus. O óleo que está aqui dentro do altar do incenso está sendo consagrado por 7 dias e 7 noites, que é o número do descanso. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. O espírito da criação criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, em 6 dias. Nesse 7º dia você vai ser possuído por esse espírito, porque eu vou retirar essa garrafinha com óleo do altar do incenso e nós vamos usar para consagrar a todos que estarão conosco ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 605, no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê, aqui na Zona Leste de São Paulo. Você não vai ter nada, mas será feliz. Essa é a promessa do Projeto de Poder para o Mundo até 2030. Consegue imaginar esse cenário? Quando o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou de um sonho de um mundo de paz e dignidade para todos, isso não é diferente de quando os comunistas prometeram ao povo um paraíso dos trabalhadores. Por meio de uma mídia controlada, as populações em massa serão informadas de que tudo se trata de salvar o meio ambiente e acabar com a pobreza. Uma nova humanidade, um único mundo, um único governo, um sistema econômico, uma única religião. Mas para isso é preciso eliminar o ser humano tradicional, mudar os conceitos da moralidade ainda existentes e os valores cristãos. Mudar o conceito de posse, levando o Estado a um controle maior e concentrando as riquezas em um pequeno grupo. Tirando o direito de fala das massas. Dessa forma, a juventude atual cresce nessa nova realidade, se adequando e não trazendo problemas à implantação desse novo sistema. No ano de 2020, a classe média, responsável por movimentar 49% da economia, foi quem mais sofreu perdas, pois essas pessoas em grande parte são donas de pequenas empresas, as mais afetadas durante a pandemia. Enquanto os bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. Mas não se engane. Se examinarmos mais profundamente o que a ONU está tentando fazer, veremos tendências perturbadoras. Para pôr em prática um plano tão ambicioso que significaria o controle global,
Um dos passos mais importantes é a digitalização da moeda. Em poucos anos, teremos a extinção do dinheiro impresso e passaremos à moeda digital. 80% dos bancos centrais do mundo já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais e isso inclui o Banco Central do Brasil, cujo presidente, inclusive, já falou que imagina o real digital em circulação até 2022. Enquanto ao longo da história sempre isolou-se doentes e os saudáveis seguiam a rotina, tomando os devidos cuidados, nações em peso isolaram seu povo em casa durante todo o ano e adentrando 2021, mesmo que não houvesse redução comprovada de contaminação em relação a outros países que não praticaram o lockdown. O que estamos vendo parece mais um exercício de treinamento, uma simulação para verificar o que funciona e o que não funciona, para finalmente dar início a um plano efetivo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não seja resistente às tentativas do Espírito Santo de atraí-lo para a fé em Cristo. Jesus pode voltar antes de terminar esta década. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Todos os domingos, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, nós realizamos o estudo do livro do Apocalipse. Domingo agora vamos concluir o capítulo 12, quando o Senhor Jesus revela essas 3 armas que todo verdadeiro cristão deve fazer uso para vencer o mal, vencer a Satanás e tudo aquilo que tenta nos separar de Deus ou nos impedir de buscar e servir a Deus como Ele é digno de ser servido. Na oportunidade, nós estaremos, logo no início, ministrando a imposição de mãos, porque está escrito que ao pôr do sol levavam ao Senhor Jesus os enfermos de diferentes enfermidades, doenças, e Ele, impondo as mãos sobre elas, cada uma delas, as curava a todos. Os bispos, pastores, irão realizar a imposição de mãos e Jesus vai operar o milagre da cura, da libertação, da purificação, para que você então seja cheio do Espírito Santo. Traga este ente querido, familiar, conhecido seu, depressivo, viciado, doente, para que ele venha buscar e receber também o Espírito de Deus. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então no ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então
Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passou pra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação? Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz